mais do que nunca, há uma necessidade de estarmos totalmente ligados em espírito. A igreja vai intensificar, a igreja vai estar aberta, a igreja vai estar, nós vamos reforçar as nossas orações. Então, a partir de amanhã, o mesmo perfil de corrente de oração que realizamos às quartas-feiras no projeto Casa Firme, nós vamos para a segunda, nós vamos para a quarta, nós vamos para a sexta. Vamos estar o tempo todo em oração. Vai acontecer, estou já fazendo a convocação de vocês, 6:30 da manhã, eu já vou estar com vocês, na oração, na live. É tempo de orar, é tempo de um despertamento, é tempo de muita atenção. E eu vou falar uma coisa aqui, principalmente para quem não estava comigo na sexta-feira. Eu vou falar algo com você que vocês precisam entender isso, a nossa função, o nosso papel, a palavra de Deus para nós é: treine o meu povo, prepare o meu povo, treine o meu povo, treine o meu povo, prepare o meu povo. Por que vocês precisam estar treinados? Porque o que nós temos visto, e já falamos sobre isso, tem duas coisas que caminham paralelamente. Duas coisas vão caminhar paralelamente. O caos vai aumentar. Muitas coisas se agravam, mas também a unção, a graça, o favor e o poder de Deus será derramado sobre a sua igreja de uma forma sobrenatural. E aí, eu dizia uma coisa nessa sexta-feira que eu disse: se você entender isso, tudo muda. Esquece a fé que você aprendeu. Esquece. O que você aprendeu ontem pode ser que já não sirva para hoje. A direção que você recebeu ontem pode ser que ela já não sirva para hoje. Por quê, bispo? O que Deus trabalha conosco? Deus trabalha para uma comunhão diária. Deus trabalha, diga comigo, Deus trabalha para uma comunhão diária. Esse é o grande ponto. Eu disse o seguinte: a direção, a unção, o milagre, a vitória do passado pode ser a desgraça de agora. Pode ser a destruição de agora. Como assim, bispo? Quando nós ouvimos Deus dar uma direção a Moisés no deserto, quando acabou a água, o Senhor diz: pega o seu cajado, vá e bata na rocha, que dela vai sair água. Ele foi, bateu e saiu água. Amém? Depois teve uma segunda situação. Só que nessa segunda situação, o Senhor disse assim: fale com a rocha. Você vai falar com a rocha. E você vai me glorificar diante de Israel. E Moisés, talvez estressado ou disperso naquele momento, ele foi e repetiu, ele bateu na rocha. Era para ele falar a rocha.
e ele bateu na rocha. Quando ele bateu na rocha, ele desobedeceu. E o Senhor disse: você deveria ter me glorificado diante de Israel. Era para que você glorificasse o meu nome diante de Israel. E por causa disso você não entra na terra. O que foi um grande milagre anteriormente, agora foi o fracasso. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim: eu conheço a palavra. Você não conhece a palavra. Porque a palavra se atualiza, ela é dinâmica, ela tem espírito. Ela não é passiva, ela não é letra morta, ela é letra viva. A direção é diária. Quando Deus disse a Abraão: vai ao Monte Moriá e ofereça em sacrifício seu único filho, Isaque. Ele saiu e caminhou 3 dias. 3 dias, quando Abraão estava pronto para fazer aquilo que Deus mandou, veio aquela voz e disse assim: não toque no menino. Quantos dias depois? Se ele não tivesse em espírito. Se ele não tivesse em espírito em comunhão com Deus, ele não teria ouvido a voz de Deus. E ele teria sacrificado o seu propósito, sacrificado uma geração, ele teria alterado seu destino. Quem está entendendo? Ah, Deus fala o tempo todo. Ele está falando o tempo todo. Quer você entenda ou não entenda, creia ou não creia, Ele está falando o tempo todo. O maná era diário. E hoje o maná, diga comigo, é a palavra. O maná era diário. Não adiantava ninguém tentar guardar o maná de hoje para amanhã. O maná de hoje era de hoje. Quem tentasse guardar o maná de hoje para amanhã, ia passar fome. Porque o maná era fresco. Diga comigo, o maná era fresco. Assim como a palavra é fresca. A unção é diária. A direção é diária. O maná é diário. É fresco. Então todos os dias Deus manda para nós o maná. E eu preciso estar atento. Ah, eu guardei de ontem, já foi. Já não serve mais. Por isso que eu preciso estar atento ao que Deus está falando. As direções. Quando Israel tinha uma nuvem que representava a glória do Senhor. Aquela nuvem, quando ela descia num determinado lugar, então isso significa que era para que eles estivessem um tempo ali. Mas quando a nuvem, ela se levantava, então era tempo de seguir. Era um outro tempo, era um outro lugar, era uma outra direção. E aí, quem não estava atento, a nuvem levantou e ela foi. E você fica. Qual o problema disso? Você tem a proteção, você tem a sombra, você tem a direção, você tem toda essa unção sobre a tua vida. É como eu disse sexta-feira, hoje já tem gente correndo atrás da nuvem. Aí dá trabalho. No deserto, 50 graus, sem direção, sem proteção, aí se torna insuportável. Então você precisa entender, e mais do que nunca, você precisa estar em espírito, para entender a voz de comando, o que Deus está falando.
qual a direção que Ele vai dar. Por que Deus trabalha assim? Porque Deus nos quer em comunhão diária, intimidade com Ele. Às vezes, por falta desse entendimento, muitas pessoas dizem assim: não, eu conheço, eu já sei como funciona a palavra. Você não sabe, esquece isso. Você não sabe, a palavra se renova a cada dia. Ela se renova. Os comandos de Deus, o de 3 dias atrás, não é o mesmo de hoje. O comando de Deus, o que deu certo anteriormente, o que Ele mandou fazer e deu certo, agora pode ser outra direção, outra voz de comando. No momento de Moisés era para bater, tinha força. Agora não tinha força do braço nenhuma. Era só falar. Já não tinha força do braço. E ele, irado com o povo, ele foi e bateu de novo. Ele falou: isso vai lhe custar a entrada na terra. Porque você deveria ter me glorificado diante do povo. A mensagem de hoje é: construa a sua fé. Deus tem falado muito conosco que sem visão o povo perece. Diga comigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, diga comigo, que procede. Procede não é procedeu, é atual. É diária, procede da boca de Deus. Procede da boca de Deus. Então, se você tem que estar atento que a palavra é atual, não está no passado, está no presente. E nem no futuro, está no presente. De toda palavra que procede da boca de Deus. Não pense você que você precisa de pão, que a única coisa que você precisa nesse momento é recurso econômico. Não. Você precisa da palavra que procede da boca de Deus. Essa tem que ser a sua prioridade. É o que você tem que buscar em primeiro lugar. Por isso você tem que estar atento. Por quê? Eu falava sexta-feira sobre as distinções. Tudo isso que nós estamos vendo é como no tempo do Egito, todas as pragas, o endurecimento do coração de Faraó, as nossas autoridades, os nossos líderes, governadores, prefeitos, mas o povo estava na terra de Gósen, na terra da separação, na terra da proteção, da graça. Todas as desgraças que aconteceram no Egito não atingiram o povo de Deus. Aonde havia trevas, na casa do justo havia luz. Aonde morriam os animais dos egípcios, não morria um só animal, uma só cabeça. Aonde entrou o espírito, o anjo da morte, não pôde entrar na casa dos israelenses, dos israelitas, não pôde atingir. E até por isso que hoje eu estou pedindo, você vai sair daqui e você vai ungir sua casa, você vai ungir os portais da sua casa, você vai ungir o que te pertence, sua família, seus carros, seu trabalho, vai ungir o que você tem como projeto de conquista, porque Deus vai nos surpreender. Você pode ter certeza disso, Deus vai nos surpreender, Ele vai mostrar realmente a diferença. Eu disse ainda na sexta-feira, quem me acompanhou sabe disso, depois está postado, o endurecimento, né, seria muito bom que Faraó tivesse ouvido o Senhor a primeira vez, porque depois realmente Deus endureceu o coração de Faraó, e o coração de Faraó estava endurecido com um propósito, porque agora Deus ia tratar com ele, ia tratar com o Egito. O povo saiu altamente recompensado, eles não saíram de mãos vazias, eles despojaram a riqueza do Egito, eles levaram com eles a riqueza do Egito,
Então, eu disse ainda, quem estava comigo, né, tem aí uma mensagem minha, que eu mandei para os nossos políticos, para as nossas autoridades. Não tem como eles fugir do que eles já plantaram, né? Hoje o povo chora, mas amanhã eles vão chorar, a casa deles vão chorar, a família vai chorar, né? Você pode ter certeza disso, não tem como fugir. Eles são uma espécie de faraó de hoje. Só se preocupe em uma coisa, se preocupe com eles, não fique falando deles não, atacando. Eles já têm as colheitas deles certas, eles já têm, não tem como eles escaparem. Não há a mínima possibilidade deles escaparem. Inclusive muitos que se intitulam cristãos, que se venderam, né, que deveriam estar cumprindo com o propósito do Senhor, está cumprindo com o propósito do diabo. Muitos se venderam. Então, já não tem volta para muitos. A semeadura já foi lançada e a colheita já está a caminho. E nós veremos a colheita de muitos, viu? Nós veremos a colheita de muitos, porque é um engano muito grande as pessoas acharem que o dinheiro ou o poder os mantém em segurança. Nem o poder, nem o dinheiro. Nenhum dos dois. O bicho não é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Nem o poder, nem o dinheiro pode mantê-los seguros. Ninguém. Nós só estamos seguros em um lugar, em Deus. Então, a mensagem para vocês é: esteja em espírito, totalmente em espírito, busque visão, esteja atento, porque eu conheço a palavra, você não conhece a palavra. A palavra, ela não é estática, passiva, ela é ativa, ela é dinâmica, o comando é por dia, a unção é fresca, o maná é fresco, a direção é fresca. Ou a direção de hoje, a de amanhã pode ser outra. O que Deus mandou fazer ontem deu certo, foi uma grande vitória para você, hoje já pode ser a sua desgraça, a desobediência. Esteja em espírito para você ouvir, para não sacrificar o teu propósito, para não sacrificar o teu Isaac, para não matar uma geração. Esteja atento para o mover da nuvem, porque a nuvem se movendo, se você não está atento, ela se move, ela está lá na frente e você ficou para trás. Você tem que estar em espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Diga comigo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Diga comigo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso significa, né? Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Isso é o que está escrito na NVI. A palavra seguir em hebraico é caçar. Então, a bondade, a fidelidade, a misericórdia me seguirão todos os dias, me caçarão todos os dias da minha vida. Olha a palavra, a bondade e a misericórdia, diga comigo, me caçarão todos os dias da minha vida. Provérbios 29, 18, diga comigo, onde não há visão, o que está escrito? Não é onde não há dinheiro, não é onde não há recurso, não há poder, não é aonde não há médicos, aonde não há visão, o povo perece. Por isso que é tempo de buscar visão, é tempo de buscar visão de Deus, de absorver revelação, a palavra de forma revelada para a tua vida. Deus tem uma palavra chamada azon, no hebraico é visão. Diga comigo, azon no hebraico é visão. Deus tem algo novo para o seu povo. Deus tem algo novo para nós. Mas nós precisamos ter visão do reino. Isso só é possível através da palavra. Adquirir essa visão, a visão de coisas novas.
Somente através da palavra. Olha o que eu estou dizendo a você. Isso faz toda a diferença se isso entrar dentro de você. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe qual é o problema que acontece com muitos de vocês? Eu vou responder para você qual é o problema porque muitos não crescem. A única coisa que tem poder de mudar, transformar internamente, mentalmente, a vida de uma pessoa é a palavra. E se a sua forma de ouvir a palavra é superficial, você não busca de forma revelada o que essa mensagem ela fala com você, a revelação dela para a sua vida, não há mudança alguma. Essa é a razão porque às vezes tem pessoas que passam 10, passam 15, 20 anos dentro da igreja e não absorvem a palavra. Não cresce, a palavra não transforma, não a muda, não causa impacto, transformação na vida dela. Você precisa adquirir. Por que nós pedimos sempre para você anotar? Faça suas anotações. Porque é a única forma de você voltar, meditar e entendê-la de forma revelada a você. Que é o que faz toda a diferença. É o que muda realmente, dentro e fora. É o que traz visão a você. Observe, né? Olha o que eu disse. Se a unção é fresca, o vinho, diga comigo, é novo. Só que o vinho novo, no odre velho, o que acontece? Arrebenta. Arrebenta o odre. Por isso, o vinho é novo. A unção é nova. Por isso que o odre que somos nós tem que ser novo. Porque o vinho novo no odre velho arrebenta. Ele não suporta. Ele não suporta. Se tem uma coisa que você tem que se dedicar agora, é na palavra. É se encher da palavra. Porque, como disse, duas coisas vão caminhar paralelamente. O caos vai aumentar. Mas a unção, a glória também vai aumentar. Serão dois mundos totalmente distintos. À medida que o caos aumenta, também Deus derrama da sua unção, da sua glória, do seu poder sobre a sua igreja. A igreja vai viver coisas estrondosas. Amém? A igreja vai viver coisas estrondosas. A igreja do Senhor, o povo do Senhor. Agora, para isso, Apocalipse 21, 58, diga comigo, estou fazendo novas todas as coisas. O Senhor não diz, eu estou fazendo a próxima coisa. Eu estou fazendo nova todas as coisas. Eu não estou fazendo a próxima. Eu estou fazendo nova. É um tempo de mudança. É um tempo de transformação. Eu falava ainda na sexta-feira que essas mudanças elas têm que ir acontecendo dentro de nós. Eu dizia, todo ano, graças a Deus, eu tenho o privilégio de poder dizer isso. Eu já não sou o mesmo do ano passado. Quem diz assim para mim, eu conheço o bispo, você não me conhece. Porque eu já não sou o mesmo do ano passado. A palavra vai penetrando com mais profundidade. A palavra vai trazendo transformações, mudanças internas, mudanças na mentalidade, mudança na fé.
A gente vai entrando num nível de profundidade. Se tem uma oração que nós precisamos fazer, é uma oração que está em Efésios, que diz: ilumine os olhos do meu coração. Senhor, ilumine os olhos do meu coração, minha casa, minha família, ilumina. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria. Diga comigo, espírito de sabedoria e de revelação. Revelação está aí, continuamente. No pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês, diga comigo, olhos do coração, de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Diga comigo, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus vai aumentar a nossa capacidade de ver. Uma grande luz acendendo no seu povo, na sua igreja. Por isso nós sempre falamos, eu disse ainda, por favor, e quem deixou passar esse ponto, se tem uma coisa que nós tratamos com muita seriedade, é uma frase que nós dizemos aqui para vocês continuamente. Nós acreditamos e batemos muito nela em 2020. Nós acreditamos seriamente na abertura de portais. Esse, por exemplo, que se fecha hoje, o portal dos projetos de conquistas. Um portal de separação, um portal de jejum, um portal de comprometimento, um portal de semeadura, um portal de sacrifício, um portal de entrega, que não tem como a colheita não acontecer, porque são estabelecidas no mundo espiritual. Deus, Ele abre um portal, e quando Ele abre esse portal, Ele nos dá graça. Nós temos unção para fazer o que Deus mandou fazer. Quando o portal se fecha, a gente já não tem graça para fazer aquilo. A gente já não tem unção para fazer aquilo. Então, por que nós precisamos dessa comunhão contínua? Porque portais se abrem, eu preciso passar. A nuvem levanta, eu preciso acompanhar. A unção é fresca, eu preciso pegar. O maná é fresco, eu preciso comer. Porque é da palavra que procede da boca de Deus. A direção de ontem não é de hoje. O que deu certo ontem pode ser a desobediência de hoje. A obediência de ontem. A Moisés pensou assim: foi assim que eu já fiz e deu certo, vai dar certo de novo. E ele foi repetir a mesma coisa, não era a mesma coisa. Está entendendo ou não? Está entendendo ou não? Já não era a mesma coisa. Já era outra coisa. Outra direção. Ele pensou certamente: não, eu fiz assim, eu bati, deu certo, vai dar certo de novo. Mas agora já era desobediência. Se Abraão não está atento, ele sacrificaria o propósito. Se ele não tivesse em comunhão para ouvir a voz de Deus, ele sacrificaria o propósito. Se eu não estou atento, o portal se abre. E quando eu caio a ficha, ele já está se fechando. E eu não tenho como passar por ele mais, porque ele já está se fechando. Deus quer comunhão. Por isso que eu preciso de visão.
Eu preciso estar atento porque Deus está falando o tempo todo. Se você vai ouvir, aí depende da sua comunhão. Ele está falando o tempo todo. Ele está dando direções o tempo todo. Isaías 43, 19, diga comigo: eis que farei uma coisa de novo. Uma coisa nova. A Bíblia diz que Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem. O que nós estamos vivendo, você fala assim: meu Deus, mas o mundo está de ponta cabeça. Você acha que Deus perdeu o controle das coisas? Sim ou não? Não, não perdeu. Eu só preciso estar atento ao que Ele está fazendo. Eu só preciso estar atento ao que Ele está fazendo. Essa tem que ser a nossa grande preocupação. Por que quando eu mandei a mensagem para os políticos, eu não faço ela com ira, com revolta? Porque eles também fazem parte de um propósito. O problema deles é porque muitos têm se vendido, muitos têm feito escolhas erradas, são instrumentos. Tem duas alternativas: ou você é um instrumento de Deus, ou você é um do diabo. Não tem meio termo. Tanto é que Jesus diz que quem comigo não ajunta, o que acontece? Espalha. Ou você está com Deus ou não está. Ou você está com Ele ou não está. Então, muitos, inclusive, essa coisa vergonhosa, né? Bancada evangélica e uma série de coisas que o mundo, né, evangélico, de um modo geral, infelizmente está uma vergonha. Mas, né, o que acontece? Todo mundo tem seu preço. Essa é a visão deles. Essa é a visão deles. Todo mundo tem seu preço. Você sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Todos têm seu preço. Não, todos não têm seu preço. Porque é um equívoco. Dinheiro nenhum pode comprar a tua salvação. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Não pense você que não aparecem as coisas mais loucas para a igreja. Parece. Agora, semana passada mesmo apareceu uma situação que as pessoas procuram gente do nosso meio para fazer as propostas mais indecentes. Mas não acredito que vocês não fazem isso. Não acredito que vocês... Vou ensinar vocês a ganhar dinheiro, igual outros estão ganhando por aí. Tem dinheiro vindo de fora. A única coisa que a gente faz é deixar passar pela igreja. Querido, isso nem se conversa. Isso é ofensivo, é desrespeitoso. Se esse é o tipo de conversa, segue teu caminho. Mas o fulano faz, o ciclano faz. Lamentável. É assim, todo mundo tem seu preço. Não, é difícil, né? Por isso que pessoas como nós... Eu dizia uma coisa para a bispa a semana passada, acho que sexta-feira eu falava uma coisa com ela. Porque, por exemplo, hoje nós estamos aqui. O decreto poderia ter sido publicado em 24 horas. Como tem sido? Como tem sido? Sexta-feira já está tudo lacrado. Sábado, a partir de sábado, não pode mais. Mas de uma forma ou de outra, Deus tem cuidado de nós. Nós estamos aqui hoje, domingo, fechando o nosso propósito, fechando os projetos de conquistas
no último dia. A bispa dizia assim, pode parecer pretensão, mas o que nós oramos e Deus agir dessa forma, eu disse, não é pretensão. Não é pretensão. Porque pessoas como nós somos as poucas luzes no mundo de trevas. Deus não está para responder a oração de todos. Deus está para responder a oração da minoria, que não se vendeu, que não se perdeu, que não se corrompeu. Entendeu? Quem está entendendo? Eu quero ter orgulho de dizer que todo mundo diz assim, mas todo mundo faz. Não, não faz. Todo mundo tem seu preço. Não, não tem. Não tem, querido. Não tem. Todo mundo se vende. Não, não se vende. Não se vende. Responda por você. Até porque quem crê na Bíblia sabe o que é para a vida e sabe que final quer ter. Você entendeu? Sabe. Eu disse ainda segunda-feira, não gostaria de estar na família de muitos das nossas autoridades, porque escolhas que você faz, você marca a sua família. As boas e as ruins. Todas as escolhas boas que eu faço, estou marcando e trazendo para os meus. E todas as escolhas péssimas que eu faço, eu estou plantando para a geração futura. E eu não quero isso para eles. E aqui eu sei que eu vou viver... Vamos lá, a bispa deu o projeto 120, ainda que chegue perto de alguma coisa dessa ordem, é muito pouco perto de uma eternidade que nós vamos enfrentar. Não é verdade? É muito pouco, porque nós estamos... Aqui é passagem, é passageiro, aqui é um vapor, a vida é como um vapor. Mas nós temos uma eternidade. E é nessa eternidade que eu quero estar. Então, hoje, semana passada alguém disse assim, tem um dinheiro grande, milhões. É só tantos por cento, passa para... Tchau. Não tem conversa para você. Mas fala com a liderança. Liderança sabe, liderança já tem conta no exterior. Tchau. Por que chega a fazer isso? Porque outros já aceitaram. Você entendeu? Você entendeu ou não? Sim ou não? Outros já aceitaram. Aqui em cima, pregando, nós não temos aliança política, nós não temos partido político, nós não cedemos o altar para absolutamente ninguém. Ninguém. É o que eu disse outro dia. Isso para mim é a coisa mais irresponsável que existe. Alguém que cede o seu altar para alguém que não conhece a sua rotina de vida. Só porque tem fama. Entendeu? Só porque tem fama. Isso é falta de responsabilidade. Porque, assim como eu não deixo, não é qualquer pessoa que vai entrar dentro da minha casa, e meus filhos não vão na casa de qualquer um. Entendeu ou não? Se você deixa os seus filhos ir na casa de qualquer um, vou te dizer, em poucos contatos, tudo que você tentou plantar nos seus filhos, a influência de lá pega rapidinho. É rápido. Você fala, você ensina, você luta, você fala, você corrige, demora a entrar. Mas poucas vezes que tem contato com alguém que não deveria ter, a influência entra rápido. O errado entra rápido.
bem rápido. Certo, às vezes demora. Então, assim como a gente não deixa um filho ir na casa de qualquer um, é o que eu ensino para vocês. Viu? É o que eu ensino. Eu nunca vi alguém que ficasse pulando de galho em galho que se estruturasse na fé. Não tem alicerce. Não tem. Desculpa o que eu vou dizer para você e eu já estou te respondendo porque muita gente às vezes não consegue se firmar em lugar nenhum. Não cria raiz. Porque sempre está pulando. Nunca dá tempo para enraizar e dar fruto em lugar nenhum. Então, um filho você não deixa em qualquer lugar. Os meus eu não deixo. E na minha casa não entra. Não, bispo, não entra. Não é qualquer um que vai na minha casa. Por quê? Você tem que saber quem que você está colocando. Então, vocês são nossos filhos espirituais. Nós sabemos, para trazer mensagens como nós trazemos, para realmente moldar, preparar a fé de vocês, treiná-los para uma vida vitoriosa, para uma fé vitoriosa, dá trabalho, dá muito trabalho. Qualquer fantasia, qualquer pessoa que suba aqui, que não tem uma vida separada, que não está nesse espírito, é transferência. Está transferindo o espírito que está neles para a vida de vocês. Por isso que há uma responsabilidade muito grande dentro do ministério, uma preocupação nesse sentido, porque requer, é o vigiai. Nós precisamos estar atentos o tempo todo, porque formar dá trabalho, deformar é rápido. É muito rápido. Joel 2,25, diga comigo, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Olha que coisa linda, Ele é o Senhor do tempo e do espaço. E Ele é capaz de restituir, acelerar, e nada é impedimento para Ele. Deus pode acelerar processos, restituir. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. É essa, a nossa fé, ela deve estar, às vezes a gente fica preocupado, né? Bispo, como é que vai ser? Está um caos, o mundo está perdido. Tá, mas a história mostra que inúmeras vezes aconteceram situações semelhantes. Mas o que Deus fez com o seu povo? Separou, guardou. Por isso que nós estamos falando sem cessar para vocês. Diga comigo, nós estamos na terra de Gósen. A terra de Gósen é a terra da unção, da proteção. Morri ali, mas não morri aqui. Trevas ali na casa do lado e luz aqui. O anjo da morte entrou e devastou, mas não entrou. É a mesma coisa. A mesma coisa, só tem uma saída para o povo de Deus, Deus. É verdade ou não é? Eu estava achando o máximo. Você olha, por exemplo, o discurso do governador. Dá vontade de rir. É ridículo. É ridículo porque é muito mais fácil você pegar Covid numa reunião na sua casa com a sua família do que no transporte urbano, transporte público. Diz ele. Na sua casa com a sua família é muito mais fácil, você vai pegar muito mais fácil Covid do que naquela lata de sardinha socado igual a gente vê. Não é verdade? Então, nós vamos cuidar do nosso povo. A nossa função, nós fomos eleitos para cuidar do nosso povo. Só que o nosso povo não pode trabalhar. O nosso povo não pode produzir. O nosso povo não pode cuidar da saúde. Porque nós sabemos que para uma pessoa ter uma vida saudável, ela precisa produzir, ela precisa trabalhar, ela precisa comer bem. Não é verdade? Precisa comer bem. Quem estava aqui comigo viu a mensagem que eu coloquei
Aí na sexta-feira, desespero de uma pessoa que não tem internet, não tem Netflix. Como é que eu vou fazer agora? Porque a grande maioria liga lá, amanhã nós estamos lá, você conecta, né, e vai. E quem a situação já está tão grave que a pessoa não tem uma internet para poder assistir um culto, uma mensagem, o que faz? Aí, já está tirando tudo de nós, ainda falou assim, está tirando tudo de nós, agora vai tirar mais esse auxílio, o auxílio que a igreja dá para a gente. Então, você não pode trabalhar, né? Trabalha como bandido. Você não pode ter convívio social. Você não pode cuidar da sua saúde. Porque você não pode fazer atividade física, né? Se quiser, vai fazer uma caminhada aí na rua e tal. Mas as atividades físicas, todos os impostos aumentam. Todos. Carro novo, carro usado, energia, combustível. Combustível tá, vou te falar, né? E aí vem aquela hipocrisia que pode ficar tranquilo que o governo está cuidando de você. Tem um crédito liberado para vocês. Tem um empréstimo para vocês. Que cuidado maravilhoso, né? A gente fica tão grato, não fica? Tão grato. Tão grato. Realmente é lamentável. Então nós temos que estar em Deus. Somente em Deus. Na terra de Gós, na terra da separação. Enchendo-nos, estruturando a nossa fé. Nós estamos vendo a palavra se cumprir, nós estamos vivendo as últimas horas. E sabe o que precisa acontecer com você? É uma frase que nós temos falado no nosso meio internamente. Realmente a tendência é que muitas coisas se agravem, mas também paralelamente a unção, o poder de Deus, a graça do Senhor, ela será derramada, a glória do Senhor será derramada sobre a sua igreja de uma forma também jamais vista sobre a face da terra. E nós temos falado ao Senhor, Senhor, seja lá o que o Senhor for fazer, nos inclua nos teus planos, nos inclua nos teus projetos, porque nós estamos ansiosos para ver a glória do Senhor sendo manifesta nessas últimas horas. É isso. Que esse Espírito esteja em você. Nós estamos caminhando realmente para um momento, quem imaginava, né? Todo mundo ria, brincava, e aí a palavra se cumprindo, está a tendência que muitas coisas, essa só foi a porta de entrada, só foi a porta de entrada, o mundo não volta a ser o mesmo, por isso que a igreja não pode ser a mesma também. A igreja tem que avançar. O povo de Deus tem que se fortalecer em Deus. Nós não nos intimidamos. Não, nós estamos em Deus. Nós estamos em Deus. A intenção é que a igreja se fortaleça. Sabe de uma coisa? Fortaleça a tua casa. Fortaleça a tua família. Fortaleça teus filhos. Dê Bíblia de presente para os teus filhos. Adquira o hábito da leitura da palavra. Incentive eles a ler a palavra, incentive, leia com eles, dê desafio a eles, ensine a palavra aos seus filhos, gaste tempo com a tua família, prepara a tua família para essa última hora, estrutura a tua família, esse é o propósito, que nós possamos, sabe, o que a gente faz quando uma pessoa, ela está num estado grave de saúde? Qual é o objetivo maior? Levá-la a Cristo. Esse é o objetivo. É fazer com que essas pessoas aceitem Jesus como seu Salvador. E essa última hora é o que nós vamos fazer. É fazer com que, preparar as pessoas, preparar nossas famílias, ensinar os nossos filhos, fortalecer os nossos filhos,
intensificar, incentivá-los, fortalecer a fé, estruturar a fé, momento de estruturação da fé. Deus trabalha trazendo favor, tempos especiais de favor, que é o Kairós de Deus, tempo de Deus. Pode passar, por favor? Efésios 5:15 diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam, diga comigo, como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo, diga comigo, todas as oportunidades. Nestes dias, aproveite ao máximo. Aproveite ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Os dias, nós vamos ver duas coisas. Muitos dias maus, mas ao mesmo tempo dias felizes. Dias maus para alguns e dias felizes para outros. Duas unções vão caminhar juntas. Foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. Simão significa diligente. Quando Pedro foi para Jope, ali foi uma estação que se abriu, um tempo importante que se abriu, que muitas coisas foram realizadas nesse lugar, um tempo de bênçãos, um tempo de realizações, um tempo de milagres, um tempo realmente que Deus operou de uma forma estrondosa através da vida de Pedro nesse lugar, muita salvação. Por que nós falamos que é tempo de fortalecer sua casa? É tempo de você, da palavra estar dentro de você para você contagiar, porque é um tempo de salvação, é um tempo de despertamento, é um tempo que realmente as pessoas abrem o coração para o Senhor. Deus quer salvar muita gente, nós somos os instrumentos para isso. Você é o instrumento. Por isso que você precisa se fortalecer. Não ouça mais por ouvir. Quando você ouvir, esteja registrado, tenha dentro de você, porque você já de imediato você tem que ensinar, treinar a sua casa. Nós estamos, qual o propósito nosso? Treinar vocês, treine a minha igreja, é a mensagem do Senhor para nós. Treine a minha igreja, prepara a minha igreja, treina a minha igreja, prepara a minha igreja, treina a minha igreja, prepara a minha igreja. E a sua, qual é a sua missão? Treina a tua casa, prepara a tua casa. Treina a tua casa, prepara a tua casa. Treina a tua família, prepara a tua família. Treina os seus. Treina. Eu estou treinando os meus. Eu tenho preparado os meus continuamente. Treina os seus. Prepara os seus. Que eles tenham suas experiências com Deus. Que eles estejam firmados na fé. Preparados para o que vai vir. Bispo, nós temos que nos preocupar? Não! Quem está em Deus não tem que se preocupar. Quem está na mornidão tem que se preocupar. Treina. Saia de coisas que não te edifica, que não fortalece a tua fé, porque isso vai te fazer falta. Estrutura a tua vida, estrutura a tua fé, estrutura a tua família. Foque-se no que realmente é importante. Deuteronômio 6,4: ouça, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno,
Hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Nós falamos, Jope significa belo no hebraico, e Pedro ficou muitos dias em Jope, e ele ouviu a voz do Senhor, teve uma visão onde viveu algo totalmente novo. Por que nós estamos falando de visão? Porque Deus vai nos dar grandes visões, Deus vai nos dar grandes revelações, por isso nós precisamos estar em espírito. Eu preciso que isso entre em você. Se você não estiver, você não vai ver, você não vê o mover da nuvem, você não vai estar atento à voz de comando, à direção, à unção fresca, ao azeite novo, ao maná novo, ao vinho novo. Você não vai discernir isso, por estar distraído. Inclusive preocupado não é tempo de estar mais preocupado. Sabe qual é a tua preocupação? Deve ser a tua maior preocupação? Buscar a Deus. Essa é a tua maior. Mas o que eu vou fazer? Busque a Deus. O resto Ele vai te dar direção, graça, favor. Ele vai abençoá-lo. Nós estamos caminhando para uma direção. Olha para o nosso país, meu Deus do céu. Olha que inversão de valores. Olha que inversão. Já parou para pensar as eleições de 2022? Só Deus. Só Deus. Você sabe que tem gente já esperando a oportunidade para se vingar da igreja. Só esperando a oportunidade. Que mal saiu da cadeia, já está tocando nas igrejas. Por quê? Você vê que inversão. O certo vira errado, e o errado vira certo. Cadê a justiça? Tem justiça aqui? Sim ou não? Tem justiça no país? Só de Deus. Só de Deus. Que não tem justiça. Deus está vendo? Com certeza. A palavra dele vai se cumprir? Vai. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Impunidade só na terra. Deus não tem um culpado por inocente. Senhores, vejo que a nossa viagem, Atos 27, será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Senhores, os senhores, diga comigo, deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Por quê? Olha o que acontece. Quando eles foram partir de Creta, Paulo, pelo Espírito Santo, fez uma advertência: não parta, porque a viagem não vai ser boa. Não parta. Não zarpe, porque a viagem vai ser trágica. Mas, o que aconteceu? Preferiram ouvir a voz do piloto do navio, do comandante do navio. Por quê? Porque quem tem experiência é o comandante do navio. Ignoraram a direção que vinha dos céus.
que tem de mensagem para nós? Experiência não vale nesse momento. O que eu preciso estar atento? A palavra de Deus, a visão de Deus, a revelação de Deus. Quando o prejuízo foi tão grande, eles perderam o barco, perderam toda tudo que tinha, né, de riqueza no barco, quase morreram, quase perderam a vida, e só não perderam a vida porque no final ouviram Paulo. E depois Paulo falou: vocês deviam ter me ouvido antes. Devia ter me ouvido antes. Se vocês tivessem me ouvido, teríamos evitado esse prejuízo tão grande. E aí foram parar numa ilha, a ilha de Malta, e que ainda Deus se manifestou de uma forma gloriosa através de Paulo naquele lugar. Mas olha o que eu estou dizendo para você. Não caminhe por experiência, não caminhe por experiência, não caminhe o seu know-how, tudo que você sabe. Busque visão. Busque visão. Busque revelação de Deus para você. Porque esse é um grande erro. Às vezes a gente fala assim: não, eu sei como as coisas funcionam, ninguém sabe de nada. Você vê que não tem previsão que acerte. E ninguém sabe de absolutamente nada. Nada. Nada, nada, nada. Nós precisamos estar na direção de Deus, debaixo da graça de Deus, atento à voz de comando de Deus, o que Deus está fazendo, para onde Ele está nos mandando, o que Ele vai direcionar, qual é o mover dEle para o momento, para onde a nuvem está nos levando nesse momento, é o que nós precisamos. Eutico significa boa fortuna. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando, diga comigo, até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo, diga comigo, adormeceu profundamente durante um longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, e o que muito os consolou. Olha, aqui tem uma história incrível. Paulo estava nesse lugar, e como ele tinha pouco tempo, diga comigo, pouco tempo. Então, Paulo, ele quis aproveitar ao máximo o tempo que ele tinha. Ele quis aproveitar ao máximo, o pouco tempo que ele tinha. E Paulo pregou, e pregou. O lugar era muito iluminado. Paulo pregou incansavelmente. Não foi até a meia-noite, ele virou o dia pregando. E o rapaz que estava sentado numa janela foi vencido pelo sono e caiu da janela do terceiro andar e morreu. Ele estava ali sentado na janela. Primeiro, janela não é lugar para sentar. Segundo, janela, você vai ter oportunidade para olhar para fora. Olhar para fora vai te tirar o foco. Está entendendo ou não? Sim ou não? É foco. Olhar para fora vai te tirar o foco.
É como está aqui agora. Não tem uma janela na igreja. E a porta está nas nossas costas. Porque só tem um lugar para você olhar. Para o altar. Somente para o altar. E Eutico, ali foi vencido pelo sono, caiu e morreu. Mas tem várias mensagens aqui para nós. Primeiro, o exemplo de Paulo, que ele deixa essa mensagem para nós: pregue, 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 pregue sem cessar, pregue, pregue. Foi uma imersão realmente, de pregação. Ele tinha pouco tempo e ele quis aproveitar o pouco tempo. Ele ia embora no outro dia cedo. E ele não se preocupou com ele. Ele chegou à meia-noite, depois o rapaz caiu e ele foi lá, abraçou aquele rapaz, né? Abraçou o rapaz, levantou o rapaz. A Bíblia diz que estava morto. Então ele ressuscitou aquele rapaz e voltou e continuou a pregar. Tem essa mensagem para nós, do pregar, pregue. Nós precisamos abraçar os Eúticos da vida, abraçar e levantar os Eúticos da vida. Tem muitos Eúticos mortos espiritualmente, e nós somos os instrumentos para levantar esses Eúticos, essas pessoas que estão mortas espiritualmente. Eu, você, nós, porque é o propósito maior nesse momento. Esse é um tempo de grande salvação. A Bíblia fala de um homem, de um centurião italiano, que amava a Deus, tinha muita fome da palavra, mas ainda não era salvo. Ele fazia grandes doações, ofertava, trazia, fazia caridade e etc. Mas ele não era salvo ainda. E você vê que a sede dele era tão grande, e ele tentava buscar a Deus do jeito dele, que um dia Deus deu uma visão a ele. Deus deu uma visão a ele e mandou que ele, nessa visão, chamasse Pedro, que Pedro diria a ele o que fazer. Pedro traria a ele o direcionamento do que fazer. Você vê que, olha que coisa linda. A pessoa tinha tanta fome de Deus, mas não conhecia Deus. Mas ele buscava do seu jeito, da sua maneira. Ele queria Deus. E aí Deus deu uma visão a ele. Deus deu uma visão a ele e mostrou a ele o que fazer. E ele foi até Pedro. E Pedro veio. E Pedro deu toda a direção a ele do que fazer. E ali esse homem teve o seu encontro com Cristo e foi salvo em Cristo. E ele foi atraído, né? Todo Deus foi atraído pela sede do coração dele. Vou repetir, Deus foi atraído pela fome do coração. Nós atraímos Deus pela fome que há em nós, pela fome que há no nosso coração. Amém, pessoal? Quem está entendendo, por favor? Fique em pé, por favor. Eu teria mais, mas nós avançamos o horário. Feche os seus olhos, por gentileza. Nós cremos que é um tempo de grande visão. Como a Bíblia diz, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. O mundo fica cada vez mais tenebroso, mas para o povo de Deus, a glória. Isaías 60, olha aqui comigo. Isaías 60 diz assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas, diga comigo, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Diga comigo, mas sobre ti
o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Isso é forte. As trevas cobrem a terra, mas sobre nós, resplandece a glória do Senhor. Vem dias maus para os maus. A Bíblia fala dos dias maus, mas também fala dos dias felizes. Leia aqui comigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, pois, diga comigo, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, dia mau, permaneça firme, mas o dia mau, no singular, dias felizes, no plural. Entendeu? Muito mais dias felizes do que dia mau. O dia mau vem, mas ele é no singular. E os dias felizes, mais um, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, diga comigo, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Dias felizes. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Se lhe obedecerem e o servirem, diga comigo, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento no ano que lhes restam. Olha que coisa linda. Volta aqui, por favor. Diga comigo, se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. Prósperos até o fim dos seus dias e contentamento. Diga, eu creio nisto. Eu tomo posse. Feche os seus olhos, por gentileza. Peça a Deus visão. Peça a Deus visão. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo visão. Eu preciso de visão, Espírito Santo. Eu preciso de visão, eu quero visão. Porque é sem visão que o povo perece. Não é sem dinheiro, não é sem poder, não é sem médico, é sem visão. Sem visão. Visão do reino, visão de Deus. Direção de Deus para a tua vida. Peça a Ele, eu quero essa visão, Senhor. Visão que não nos permite fracassar. Peça a Ele, visão que não lhe permite fracassar. Eu preciso dessa visão, Senhor. Quem está ouvindo a Deus, peça a Ele. Quem está ouvindo a Deus, seguindo a Deus, confiando nele, está avançando em vitórias e tendo dias felizes, e terá muito mais. Não deixe o diabo roubar a sua visão. O diabo tem roubado a visão de muitos que têm estado distraído. Não deixe ele roubá-lo. Ele só rouba quem dá ouvidos a ele, por isso para de ouvir besteira. Se foque na palavra, ouça a palavra. Peça a Ele visão. Diga a Deus, eu quero visão, Senhor. Espírito Santo, eu quero visão, me dê visão, eu preciso de visão. Espírito Santo, eu preciso de visão, me dê visão. Me dê sensibilidade, que eu esteja atento ao tempo. Porque você precisa estar atento ao tempo. A voz de comando do Senhor. A nuvem que se levanta, ao azeite, ao vinho novo, ao maná fresco. Maná é do dia. Por isso que você tem que se dedicar a ouvir a palavra diariamente. O maná é do dia. O maná de ontem já não serve para hoje. O maná é do dia. Todo dia tem o maná.
Seja atento ao mover da nuvem, que a nuvem pode levantar e se mover e você não ver. E seja atento à voz de comando. E seja atento. Agora não é para bater, agora é para falar. A direção de 3 dias atrás não será a mesma de hoje. Esteja em comunhão, intimidade com Deus. Busque visão, sensibilidade. Deus vai cuidar de nós de uma forma linda, não há o que temer. Muito mais são os que estão a nosso favor. Muito mais são os que estão a nosso favor do que contra. Acredite nisso. Quando Abraão estava lá dentro da tenda, acreditando que ele tinha que se conformar com aquela realidade, o Senhor deu uma visão a ele e disse a ele: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Olha que palavra linda. Quando ele estava ali, Deus deu uma visão a ele: não tenha medo, grande será a sua recompensa. É a mesma palavra para nós: não tenha medo, grande será a nossa recompensa. Quando Eliseu estava lá, cercado por um exército enorme, o seu servo disse em Reis: o que faremos? O texto diz que o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele teve aquela visão linda, que muito mais eram o que estava com eles do que contra eles. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O Senhor orou e disse em oração: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. Ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Era um exército enorme. Então não tenha medo. O Senhor diz: eu sou sua proteção, segurança. Grande, grande, grande será a sua recompensa. Deixa entrar na tua alma, deixa entrar no teu espírito. Declare em alta voz: nada temerei. Declare em alta voz, diga: nada temerei. Diga: Deus é minha segurança, e grande será a minha recompensa. Mais uma vez, diga: nada temerei. Deus é minha segurança. Diga: grande será a minha recompensa. Diga mais uma vez: nada temerei. Deus é minha segurança, e grande será a minha recompensa. Deixe isso entrar. Há mais coisas acontecendo a seu favor do que contra você. Acredite nisso. Será um ano saudável para nós. Um ano de muitas conversões, de muitas mudanças. Um ano de bênçãos sobre bênçãos. Construa a sua fé, crendo no seu coração e vendo tudo o que Ele prometeu realizado. O ano que o Senhor levantará a muitos. Há muito acontecendo a nosso favor e não contra. Diga a Deus que você crê em cada uma dessas promessas e você toma posse disso. Diga isso. Diga: Senhor, eu creio, eu me aposto, eu possuo de cada uma dessas promessas. Eu tomo posse de cada uma delas, Senhor. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio. Deus está conosco. Deus está conosco. Não há o que temer. Não há, tem mais coisas acontecendo a nosso favor do que contra nós. Deus é conosco. Não, como Deus tem falado desde sexta-feira, nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos, nós não somos aqueles que não têm pai. Nós temos um pai que é por nós. Acredite nisso. Acredite. Acredite. Nós temos poucos minutos, faça desses poucos minutos que essa unção entre dentro de você e que você se levante na fé, no Espírito, e saiba que Ele é com você.
Ele está trabalhando e coisas incríveis vão acontecer para glorificar o nome dEle. Aleluia. Desce, Espírito. Desce, Espírito. Desce, Espírito, desce. Enche a tua igreja, Senhor. Enche o teu povo, Senhor. Seja cheio dessa unção. Seja cheio desse Espírito. Seja cheio desse poder em nome do Senhor Jesus. Receba essa graça. Receba essa unção. Seja fortalecido, levantado no Espírito em nome do Senhor Jesus. Seja levantado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Receba essa unção. Receba a unção que Ele derrama sobre nós nessa manhã. Receba. 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 Receba em nome de Jesus. Para sair daqui com força, com poder, com autoridade. Aleluia, aleluia, aleluia. Rema shuricanta lá, bachurianda lá, siricanta lá. Rima shuricanta lá, sirianda lá, bachuricanta lá. Oh, rica shuricanta lá. Enche a tua igreja, Senhor. Enche o teu povo, Senhor. Reveste. Reveste. Aleluia. Vai. Receba essa unção. Receba esse poder. Receba essa unção. Saiba que você está seguro em Deus. Sinta-se seguro nele. Deus está no controle de tudo. Tem mais a seu favor do que contra você. Tem mais a seu favor do que contra você. Tem mais a nosso favor do que contra nós. E glórias a Deus por isso. E nós vamos viver coisas novas. Nós vamos viver coisas novas, acredite nisso. Não tenha medo de nada. Nós vamos viver. Levante as suas mãos. Que essa unção, que esse espírito, que essa força, que esse revestimento, que Deus te dê visão. Que Deus te dê visão. Que Deus te dê revelações. Que você seja revestido. Seja abençoado, saia daqui totalmente fortalecido, revestido. Com essa unção, esse azeite fresco, essa unção fresca, com o maná fresco, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, abençoo tua vida, tua casa, tua família. Eu abençoo, eu consagro com vocês o azeite que está aqui no altar e vocês vão receber. Senhor, tudo aquilo que for ungido com esse azeite, a casa, a família, meu Deus, tudo que pertence a ela, as pessoas, que realmente haja uma unção de proteção, que o Senhor guarde, acampe os teus anjos ao redor, e que haja realmente uma separação, uma distinção entre os seus, Senhor. Eu abençoo, eu consagro, juntamente com a tua igreja, e desde já lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Diga, nós concordamos com esta oração, ligamos aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Dê para Jesus uma salva de palmas.